Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar nosso estudo bíblico. Anderson, você ora por nós aí? Por gentileza. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que privilégio, Senhor, estarmos aqui para estudar a palavra do Senhor. Amém, Deus. Espírito Santo, eu clamo ao Senhor que o Senhor leve cativo os nossos entendimentos. Amém, Pai. Nos ilumina para compreender a exposição da palavra do Senhor. Peço ao Senhor que acalme os nossos corações e que traga, Senhor, segurança a todos aqueles que estão para chegar. Amém. Graças, Senhor, ao pastor Mateus, Amém, Pai. a palavra do Senhor, segundo a tua santa revelação. Que o nome seja glorificado nesta noite e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós passamos aqui em 1 Coríntios capítulo 7 pelo assunto casamento, divórcio e novo casamento, né? Já tem um tempo, nós já estamos no capítulo 14. Então, para quem já conversou aqui sobre segundo casamento, divórcio e casamento, o assunto de hoje não vai gerar tanto medo, apesar de ser polêmico também, né? Porque hoje nós iremos começar um estudo sobre o dom de línguas, né? E nós veremos aqui, então, pelo menos 3 possibilidades de interpretação, ou melhor, quatro possibilidades de interpretação do dom de línguas. E quero ser bem honesto e correto com todos vocês, mostrar as linhas, né? Mostrar as visões, mas falar o que eu creio sobre o dom de línguas. E não há nenhuma dificuldade e nenhum problema em discordar de mim a respeito do dom de línguas, né? Mas, como eu disse, como um certo teólogo disse, e a gente sempre vai repetindo nesses assuntos, né? No essencial, unidade. Nas demais coisas, a liberdade. E acima de tudo, a caridade. Então não é porque você pensa diferente de mim que nós somos irmãos. Não é porque você discorda de mim que nós não vamos poder congregar juntos, né? Não tem nada a ver. Nós estamos aqui para montar o raciocínio, montar o pensamento e, sem dúvida alguma, nós iremos fechar aqui o estudo, mas com possibilidades de interpretação, ok? Fechar o estudo nós iremos. Talvez nós não iremos concordar 100%, mas fechar o estudo nós iremos. Só que hoje eu quero ir do versículo 1 até o versículo 5 apenas. E na semana que vem a gente continua. Esse assunto sobre línguas e etc. deve ir até o versículo 25. Vai, até o versículo 25. Então hoje nós veremos os 5 primeiros apenas. 1 Coríntios 14, do 1 ao 5 é o nosso estudo de hoje, tá bom? Você vai perceber que o apóstolo Paulo volta a falar dos dons. Porque para você que já leu essa carta, e sem dúvida alguma todos nós já lemos essa carta, você sabe muito bem que ele começa a falar de dons no capítulo 12 e ele especifica 9 dons, né? Será que eu lembro? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, cura, milagres, línguas, interpretações de línguas e profecias. São 9 dons, aqui em 1 Coríntios 12. E eu sempre falo para vocês, quando eu estou falando de dom, que nós também temos listas de dons em Efésios 4 e Romanos capítulo 12, né? Mas neste contexto que estamos estudando, Paulo fala dos dons em 1 Coríntios 12, só que ele faz uma pausa. O 1 Coríntios 12, ele continua nos dons em 14, mas a pausa é específica e importantíssima no capítulo 13, para mostrar para nós a prioridade do cristão. Qual que é a ideia que Paulo tem em mente em citar os dons no 12 e explicar 2 no 14, mas falar do amor no 13? É para corrigir coisas, irmãos, que nós fazemos. Nós, aqui, nos nossos dias, valorizamos mais dons do que o amor. Então, se a pessoa prega bem,
se ela profetiza, se ela fala em língua, se ela tem discernimento, se ela é isso, se ela é aquilo. Às vezes nós nem preocupamos em saber como é aquela pessoa fora do púlpito. Como é de fato aquela pessoa, porque ela ama. Será que ela ama? Será que ela não ama? Porque Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos quando amarmos uns aos outros. Ele não fala que a característica de um verdadeiro discípulo seria dons. Não, pelo contrário. A característica verdadeira de um verdadeiro cristão é o amor. Só que o amor não é sentimento simplesmente. O amor, na verdade, é um mandamento de se sacrificar em prol de Deus e em prol do próximo. E aí, o pastor Pedro falou aqui, não vou repetir, mas o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não procura os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Primeira vez que eu li 1 Coríntios 13, eu disse assim para mim, eu não amo. Será que eu amo como 1 Coríntios 13 ensina? E a última vez que eu li esse texto, eu continuei dizendo, eu continuo não amando. Porque se você ama como 1 Coríntios 13 manda, como diz Tiago em outro assunto, né? Mas você é perfeito varão, perfeito varão. Mas nós estamos caminhando para amar como a Bíblia nos ordena, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é por isso que no versículo 1 do capítulo 14, entrando no nosso texto, Paulo diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Olha que interessante, segui o amor, obedeça e procure o amor. Amor é sacrifício, é entrega. Amar significa se entregar em favor de alguém, seja no âmbito de casal, relacionamento, amizade, seja entre irmãos de igreja, seja na família mesmo, irmãos de sangue, seja um pai com um filho com o pai. Então, se entregue em prol do outro, é o que o texto nos ensina. Procure isso, siga isso. Se vocês aprenderam o que é o amor, siga o amor, porque na verdade tudo passa, mas o amor vai permanecer para sempre, né? É exatamente isso que o texto de 1 Coríntios capítulo 13 nos mostra, que havendo línguas cessarão, havendo profecias cessarão também, havendo ciência passará, mas a única coisa que permanece para sempre é o amor. Então lá na eternidade, nós não vamos precisar de dons de língua, dom de discernimento, dom de profecia. Lá na eternidade nós não vamos precisar de nada disso. Mas lá na eternidade, o vínculo da paz, o amor vai continuar. Em Colossenses 3 diz que nós temos que seguir o vínculo da paz, que é o amor. É ele que vai nos fazer andar de forma harmoniosa, unida, juntos, ligados, é o amor. Só que amar não elimina os dons. Amar está acima dos dons, mas amar não elimina dom. Então você não pode ir para o extremo de sentar na sua cadeirinha e falar assim, eu vou só amar o meu irmão, já está bom demais. Não, não está bom demais não. Você vai amar e vai procurar os dons. Eu estou aqui e quero muito, e quero muito os dons espirituais. Então, se eu viver atrás dos dons espirituais, eu não preciso saber como está o meu irmão, como está a minha irmã. Não, é um equilíbrio. As duas coisas são importantes. Você não está aqui em ideias excludentes. Você está aqui em ideias que se unem. Siga o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Olha que interessante, irmãos. Procurai com zelo os dons espirituais. Qual é o nosso papel? Procurar os dons. Buscar os dons. Orar pelos dons. Se você voltar comigo no capítulo 12, versículo 31, olha o que Paulo diz, né? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. É um imperativo. Nós estamos aqui para procurar dons, ou seja, buscar da parte de Deus dons, pedir a Deus dons para a igreja. Só que o 14:1
e o 12:31 não elimina também o 12:11. Olha o que diz o 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então perceba, parece excludente? Não. Parece um paradoxo? Não. Você só precisa entender. Eu procuro os dons, eu analiso, eu oro, eu busco, eu peço a Deus os dons. É verdade? É verdade. Só que quem dá os dons é Deus. Então nós procuramos os dons, nós buscamos os melhores dons, nós pedimos a Deus dons, mas Ele vai te dar o que Ele quer. Mas Ele vai colocar no seu coração o que Ele planejou para você. Qual é o seu papel? Buscar, ansiar, pedir, chorar, clamar, está pronto para receber. Mas quem dá é Deus. Pastor, eu quero o dom de profetizar, mas talvez Deus tenha outro dom para você. Pastor, eu quero o dom de discernimento de espírito. Não, mas você vai ser usado em curas e maravilhas. Está entendendo como é que funciona? Você busca, você pede, mas esteja com o coração aberto, porque quem vai te dar é Deus, do jeito que Ele quer. Ok? Agora, pastor, existe algum dom mais importante do que o outro? Sim. Nós já vimos no capítulo 12 que primeiramente Deus estabeleceu na igreja apóstolos, depois profetas, depois mestres. E quando vimos isso, analisamos a intenção do dom, porque o dom de apóstolo e de profeta trazia doutrina para a igreja. E os dons de mestre, os mestres, ensinam à igreja aquilo que foi doutrinado. Então existe sim ministério mais importante, no sentido de edificar mais a igreja? Sim. Existe pessoa mais importante que a outra na igreja? Não. Existe dom mais importante? Sim. Existe pessoa mais importante? Não. Aquilo que você carrega de dom pode edificar a igreja mais. Porém, você não é mais importante que o outro na igreja. Por que eu estou dizendo isso e por que eu voltei para o capítulo 12? Porque Paulo, que me manda, no capítulo 14, versículo 1, volta para lá. Paulo que me manda procurar com zelo os dons, ele diz, procure um especificamente. Procure um em primeiro lugar. Você quer dom? Quero, Paulo. Você acha que a igreja precisa de dom? Acho, Paulo. Você vai procurar dom? Vou, Paulo. Então, Paulo tem um conselho, mas principalmente que profetizeis. Daqui a pouco a gente vê o que é esta profecia. Mas até aqui, qual é a intenção? Até aqui, o que falamos? Paulo está dizendo, você procura dom, você pede dom, você busca por dom, você acredita nos dons, você sabe que os dons estão aí para nós, está disponível, mas é Deus que dá. Agora, procura principalmente profetizar. Pastor, eis que te digo, calma. Pastor, estou vendo uma porta, calma. Pastor, estou vendo uma chave, é isso? Pastor, a partir de domingo agora eu vou vir para cá profetizar falando que tem uma... Calma. Daqui a pouco a gente vê o que é profetizar. Só que eu queria desmistificar, será que é essa a palavra? Eu queria tirar uma coisa da cabeça de vocês, se vocês tiverem isso na cabeça. Eu não sei se vocês têm isso em mente, mas se vocês acham que 1 Coríntios 14 é Paulo enaltecendo o dom de línguas, esquece. O que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 14 é diminuir o dom de línguas, em comparação ao dom de profecia. O que Paulo está fazendo neste capítulo não é enfatizando o dom de línguas, é ensinando à igreja o exagero do dom, mas mostrando para a igreja que se a igreja procura o dom de línguas acima do dom de profecia, a igreja está errada. Nós, no nosso meio, temos uma tendência de valorizar o dom de línguas. Tá certo, pastor? Tá certo. O que é o dom de línguas? Daqui a pouco. Mas, se você valoriza o dom de línguas e só busca o dom de línguas, você está indo contra 1 Coríntios 14.
Porque Paulo tem isso em mente quando escreve. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. Nós temos, dentro das linhas teológicas, aqueles que acreditam que o dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. E é por isso que talvez o dom de línguas é extremamente valorizado. Porque as pessoas entendem que se você não fala em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Eu particularmente entendo que o batismo com o Espírito Santo acontece no ato da conversão. Quando nós somos convertidos, somos imersos no corpo de Cristo pelo Espírito, através do Espírito. Como eu sei disso? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, onde Paulo diz que todos nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Então, a compreensão de que você precisa falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo é uma compreensão teológica. Tem textos, tem base? Tem, é verdade. No livro de Atos. Porém, nós não compreendemos isso ao longo das cartas paulinas. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio que o batismo com o Espírito Santo é para hoje. Eu creio que o revestimento de poder é para o crente. Eu creio que o batismo com o Espírito Santo é a imersão no corpo de Cristo. Eu creio nisso tudo. Mas eu não creio que é uma segunda experiência. Primeiro você é convertido, depois você vai buscando até ser batizado com o Espírito Santo. Eu entendo que o batismo com o Espírito Santo acontece no ato da conversão, podendo ter ou não evidências. Em 1 Coríntios capítulo 2, perdão. Tinha outra hora para passar, não? Parou no sinal, né? Em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 10 e em Atos capítulo 19, as pessoas que recebiam o Espírito Santo, elas falaram em línguas. Em Atos 19, até profetizaram. Mas em Atos capítulo 8, nós também temos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo em Samaria, sem, no texto, a evidência de línguas. Então, você é batizado com o Espírito Santo? Na minha concepção teológica, sim. No ato da sua conversão. Então, você tem o Espírito e tem o revestimento de poder. Agora, por causa disso, as pessoas supervalorizam o dom de línguas. Quando, na verdade, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14, para enfatizar a profecia, não o dom de línguas. É exatamente isso que ele está começando a falar no versículo 1. Busque os dons. Tenha zelo pelos dons, mas principalmente que profetizeis. Então a profecia é superior ao dom de línguas. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Muito forte esse versículo. Para quem acredita que o dom de línguas é, de fato, uma língua ininteligível. Eu não estou zombando e não estou brincando. Eu só quero exemplificar o que eu falo. Vocês já viram pessoas orando, e talvez você tenha esse costume de orar. Sabe isso? É isso que alguns entendem que é o dom de línguas. Ou seja, uma língua ininteligível. Você não sabe o que está falando. Não é idioma da terra. É um idioma do céu, algo que Deus te dá para a edificação própria. Então, a primeira interpretação, talvez, que podemos falar, seria isso. Existem pessoas que entendem que o dom de línguas é isso. O homem não entende o que você fala. O céu entende, porque é exatamente isso que o texto está falando. Quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, existem aqueles mais pentecostais que compreendem que o dom de línguas é falar estas línguas dos céus para a edificação própria. E eles pegam esse texto, o homem não entende. Falamos para Deus e falamos mistério. Tem outros textos também, como o versículo 14 do 1 Coríntios 14, versículo 14 do capítulo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Olha que interessante. Então, realmente, quem entende o dom de línguas como o dom
da língua ininteligível, uma linguagem do céu para edificação própria, tem base bíblica, é verdade. Só que não é a única possibilidade de interpretação, não é isso? Primeiro é isso, uma língua ininteligível, para você falar só a Deus e ninguém te entender. Uma outra possibilidade teológica também sobre o dom de línguas é aquilo que vemos em Marcos 16 e também em Atos capítulo 2. Em Marcos capítulo 16, quando Jesus está chamando os homens para a grande comissão, ele vai mandar os discípulos pregarem a toda criatura. E para pregar a toda criatura, Jesus vai dar então ferramentas para a pregação. Não precisa abrir, mas as ferramentas são, quer ver? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, agora as ferramentas da evangelização. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farás mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, todos esses pontos de Marcos 16 são ferramentas para a evangelização. Através da cura, você evangeliza. Através de não morrer picado, igual Paulo na ilha de Malta, você evangeliza. Através de expelir ou expulsar demônios, você evangeliza. Também através de novas línguas, você evangeliza. Como assim eu evangelizo através de novas línguas? Exatamente aquilo que acontece e que a Bíblia nos conta em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, o dom de línguas é evidenciado pela primeira vez. E em Atos capítulo 2, quando os 120 estão esperando no cenáculo a descida do Espírito Santo, um som como de um vento impetuoso entra e invade o espaço, e línguas como de fogo caem na cabeça de cada um. E ali eles começam a falar em novas línguas, em outras línguas, melhor dizendo. E a sequência do texto de Atos 2 aponta para nós que os homens que estavam em Jerusalém, na festa de Pentecostes, começaram a ouvir aqueles homens engrandecendo a Deus, no seu próprio idioma, no seu próprio dialecto. Então, uma segunda interpretação é que o dom de línguas não é, e eu não estou zombando, só estou exemplificando para vocês entenderem, xiricanta labassori andalaba sebar. É talvez a possibilidade que Deus dá a homens de anunciarem a grandeza de Deus, a pregação do evangelho em idiomas terrenos, não estudados. É a ideia de, se eu não sei falar inglês, mas preciso pregar o evangelho para americano, Deus me capacita com o idioma inglês para pregar para ele, assim como foi em Atos capítulo 2. A pergunta é, como entender essa segunda interpretação? Baseado em 1 Coríntios 2, 14, versículo 2, perdão. Porque, olha, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Não é simples, mas a explicação para quem crer dessa forma é o seguinte. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. 2 portos eram muito importantes naquela época, Cencreia e Lacaion ou Lecaion. A ideia é, como era uma cidade portuária, muitos estrangeiros e viajantes chegavam naquela cidade. Então era uma cidade com muitos estrangeiros. E o que Paulo está dizendo é, se você numa reunião, numa congregação, em um culto, com irmãos, falar uma língua que você é capacitado por Deus, e ali estiver estrangeiros que não falam a língua que você está falando, você não está falando a homens, mas você está falando a Deus. E em espírito, ou no espírito, ou pelo espírito, no dom,
você fala mistérios. A pergunta é, o que seria esse mistério? Porque para quem crê numa visão pentecostal do dom de línguas, esse mistério é algo que você não sabe, que você vai falando sem compreensão, sem entender. Porém, mistério no Novo Testamento, e eu tenho aqui alguns textos que provam isso, exatamente 23, mistérios no Novo Testamento, e principalmente na escrita de Paulo, seria a grandeza de Deus, a pregação da igreja, do Cristo morto e ressurreto, aquilo que era oculto no Antigo Testamento, mas que fica claro no Novo Testamento. Então, para alguns, mistério é algo que ninguém sabe, algo que só Deus sabe, mistério. Mas outros entendem também que mistério, que esta palavra mistério, pode simbolizar aquilo que era oculto no Antigo Testamento, a realidade do Cristo morto e ressurreto, a realidade da igreja, que era algo oculto, mas que foi revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Então, quem entende o dom como idiomático, entende que aqui é o seguinte: se você chega com uma língua que ninguém entende no lugar, você não está falando a homens, você está falando a Deus, está falando das grandezas de Deus, pelo Espírito, baseado no seu dom, mas é mistério, porque é evangelho, é pregação, mas ninguém está entendendo. Quem entende que é uma língua ininteligível, como eu falei, que é o caso, por exemplo, dos pentecostais, entende que sim, aqui é uma linguagem celeste, que você é dotado dela para falar com Deus e se edificar. Vitor e depois Giovana. Giovana, depois Vitor. Não, eu ia perguntar se você falou dessas duas linhas teológicas. Eu ia perguntar se tem alguma linha teológica que considera as duas possibilidades como coexistentes. Existe, eu falei na verdade que são 4, né? Até agora eu expliquei 2. Mas existe uma linha realmente que entende que são os mais equilibrados? Que entende que o dom de línguas pode ser entendido das duas formas. É possível que o dom de línguas seja idiomático mesmo, ou seja, é possível que algumas pessoas sejam dotadas de uma capacidade para a evangelização em uma língua não estudada. E é possível também que o dom de línguas seja uma capacitação dada por Deus para a edificação pessoal numa língua celeste que ninguém entende. Existem aqueles que entendem que é apenas língua estranha, até agora eu não falei essa palavra, né? Uma língua ininteligível, que os pentecostais alguns chamam de língua estranha. Outros entendem que o dom de línguas é apenas idiomático e outros entendem que são os dois. Pode se manifestar tanto como idiomático como também estranha ou ininteligível, ok? Deixa eu chegar até o 5 e daqui a pouco eu falo para vocês o que eu creio, mas está tudo bem. Versículo 3. Agora é o Vitor, perdão. Não, a minha pergunta, se você não quiser responder, beleza, porque não tem muito a ver com o assunto, não. Mas quando você comentou sobre Marcos 16, esse texto é polêmico pelo motivo de que... Crítica textual, você é um liberal. Isso. Com essa dúvida, será que a gente não seria meio perigoso a gente fazer uma doutrina, fazer alguma coisa baseada nesse tipo de texto? O que o Vitor está dizendo para nós? Que Marcos 16, o final de Marcos 16, nos manuscritos mais antigos da Bíblia, não tem essa parte. Isso é uma verdade. Nos manuscritos mais antigos, o que é manuscrito? Uma cópia feita à mão. Não tem essa parte, o final de Marcos 16. Isso não quer dizer que nos originais não tinha. Isso quer dizer que nos manuscritos mais antigos não tinha. Nas cópias feitas à mão, não tinha. Toda vez, se a sua Bíblia, por exemplo, for João Ferreira de Almeida, toda vez que você encontrar uma passagem entre colchete, é porque nos manuscritos mais antigos também não tinha. Por exemplo, uma parte de João 5, que é o enfermo lá no tanque de Betesda. João 8, da mulher adulta, João 8, da mulher adulta. A 1 João, capítulo 5, quando fala da Trindade.
Então, tem textos na Bíblia que realmente os manuscritos mais antigos não constam. Porém, os manuscritos mais antigos não são a totalidade dos manuscritos. Nós temos muitos manuscritos do Antigo Testamento. Por exemplo, mais de 3.000 manuscritos. Nós temos quase 6.000 manuscritos do Novo Testamento. E a maioria dos manuscritos constam essa passagem. Então, realmente é um problema de crítica textual. Por quê? Porque não consta Marcos 16, o final dele, nos manuscritos mais antigos. Mas na maioria dos manuscritos consta. Igual João 5, igual João 8, igual 1 João 5. Então, para eu não ficar deitado na minha cama, virado para um lado e para o outro, perguntando se a Bíblia é a palavra de Deus ou não é, eu decidi que é e que Deus autorizou e permitiu tudo que nela está inserido. Eu não tenho preocupação se nos manuscritos mais antigos não está. Eu creio que é a palavra de Deus porque Deus permitiu chegar até aqui e eu fico sossegado com isso. Então eu leio Marcos 16 como palavra de Deus. Ok? A minha Bíblia é a Ara também, não tem colchete. Nem todas têm, isso é uma verdade. Mas o conhecimento teológico e a crítica mais antiga o estudo mais antigo já nos aponta Marcos 16 como uma problemática. Vou fazer só um comentário? Claro. Vale comentar que esses manuscritos mais antigos que não tem são muito poucos, né? Nem dá nem uma dúzia. Manuscritos antes do século III. Manuscritos do século II, a gente só tem 2 ou 3. E muitos desses manuscritos foram achados em regiões bem periféricas e tem um grego bem precário. Então, assim, isso também coloca em questionamento esses manuscritos mais antigos. Então, acho que tem que levar isso em conta, essa suspeição desses manuscritos aí. Eu tenho a mesma perspectiva do senhor também, de que tudo que chegou até nós é porque é inspirado, porque Deus assim o permitiu. Com certeza. E uma outra coisa também que você me lembrou agora, a Vulgata Latina, que é um texto do hebraico para o grego, é mais antigo do que os manuscritos mais antigos. E nela consta esses textos que é motivo de debate. Então tem um manuscrito chamado Vulgata Latina, uma tradução, Vulgata Latina. É Vulgata Latina? Não. Septuaginta. E nessa tem, não. Vulgata Latina. Não é Vulgata Latina, é porque eu errei. Eu falei do grego, eu falei do hebraico para o grego. Não. Do grego e do hebraico para o latim. Esse foi o erro, corrigindo. Esse texto é mais antigo do que os manuscritos mais antigos. E consta esses textos aí, ok? Agora voltando para o nosso assunto, 1 Coríntios 14. Então tem esse debate do que é o dom de línguas. Agora, olha o 3. Já que ele fala profetizar, depois ele fala o dom de línguas ninguém vai entender se você falar. Ele volta na ênfase do capítulo, a profecia. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu vou adiantar um versículo do estudo e vai comigo no versículo 31 deste capítulo. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Volta para o versículo 3. Olha o que é profecia no Novo Testamento. Algo que exorta, consola, edifica, ensina. Tem gente que acha que profecia é ficar adivinhando o futuro. Os profetas do Antigo Testamento não ficavam adivinhando o futuro. Ah, não. Minha irmã Esther, daqui 2 semanas tem uma vitória para você. Fulano, não é assim a profecia. Por que é que os profetas do Antigo Testamento falavam muito sobre futuro? Porque eles estavam anunciando uma era messiânica. Eles falavam sobre o Messias, sobre juízo de Deus. E era algo do futuro. Mas o que eles estavam fazendo, na verdade, não era como guru adivinhando o futuro. Eles estavam simplesmente doutrinando pessoas. Eles, os profetas do Antigo Testamento, estavam anunciando coisas vindouras. Não era uma
tentativa de acertar futuro, era ensinar e anunciar grandezas de Deus, que dizia respeito ao futuro. No Novo Testamento, a profecia ainda existe? Eu entendo que sim. Eu entendo que nós podemos profetizar. Só que o profetizar não é sair adivinhando o futuro. É exortar, consolar, edificar e ensinar segundo a palavra. Profecia é pregação? Não chego a esse ponto. Não entendo que profetizar é pregar. Pregar é uma coisa, profetizar é outra. Eu entendo que profecia, quando eu falo eu entendo, é o que eu interpreto do texto, não é da minha cabeça. Eu entendo que esse texto de profetizar dá uma autoridade para fazermos isso hoje, dá para termos a certeza de que esse dom ainda é válido hoje, mas só com essa ressalva: exortar, consolar, edificar e ensinar, segundo a palavra, segundo aquilo que foi proposto, segundo aquilo que está no texto bíblico. Mas nós podemos, às vezes, ter uma percepção sobre a vida de alguém, sobre uma fala, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro? Sim. Eu não entendo que isso não existe. Eu entendo que isso existe, mas com base bíblica, com uma revelação doutrinária, sem fugir da Bíblia. Só um exemplo tosco, mas para vocês entenderem. Vamos supor que a Giovana seja casada. Não, vamos supor não, ela é casada. A Giovana é casada com o Eustáquio, nosso irmão Eustáquio. Aí, eu já vi isso. Mas vem um camarada e diz: Giovana, Deus está me falando que o Eustáquio não é um homem para você. O homem para você é o Zezinho, que vem aqui no domingo de manhã, então você vai ter que separar do Eustáquio para casar com o Zezinho. Eu pergunto para você, isso foi uma profecia? Isso foi uma profetada. Por quê? Não tem base bíblica. Não tem embasamento bíblico. O espírito dos profetas, vamos chegar lá, está sujeito aos profetas. Ouça tudo, retém o que é bom. Olha Paulo, julgue as profecias. Se profecia é só ficar adivinhando o futuro, como é que eu vou julgar? Se é algo só do futuro, como é que eu vou julgar? Eu não sei, ué. Agora, se for algo baseado em revelação doutrinária, dá para julgar. Profetiza aí, profetizou, deixa eu ver se tem base. Profetiza aí, deixa eu ver se está na Escritura. Então, se a profecia ensina, e nós podemos julgá-la, tem que ter uma base para isso. E a base para isso é a Escritura Sagrada. Então, a profecia hoje existe? Existe. Pode envolver ensino da Escritura? Deve. Pode envolver questões pessoais da vida da pessoa? Pode. Tem mais a ver também com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Já vimos o que é. Um conhecimento bíblico na prática para você ensinar como a pessoa caminha, como a pessoa anda. Conhecimento a ponto de manusear bem a Escritura e apontar para a pessoa caminhos? Sim, pode estar ligado a isso. Agora, me manda seu Pix, quer dizer, faz um Pix para mim que eu revelo. Revelo o CPF, revelo essas coisas, beiram não, é uma completa heresia. E achar que profecia é ficar revelando o futuro também está errado. Os profetas do Antigo Testamento falavam do futuro, pastor, porque eles estavam doutrinando, e eles vieram antes de Cristo. Então eles falavam do Messias. Existe profecia hoje? Sim. Mas é exortar, consolar, edificar e ensinar. E podem ser julgadas. Nada desse negócio de não toque no ungido do Senhor. Não, o profeta falou, então está falado. O profeta falou, não está falado, não. Olha para você ver, irmãos, estou lembrando aqui de Deuteronômio 12 ou 13. Acho que é isso mesmo. O Moisés diz assim, ó: se um profeta vier para vocês falar algo e este algo acontecer, não siga. Veja o que ele ensina. Se ensinar contrário a Deus, apedreja. Se ensinar segundo a Bíblia, segue. Então esse negócio de profeta, irmão, porque profeta hoje é assim, ó, fala 20 coisas, das 22 ele acerta. E tem profeta que é assim também, ó, eu posso chegar aqui domingo fazendo essas profecias. Irmãos, Deus está me mostrando que tem alguém aqui com problema na família. Quem não tem problema na família? Deus está me mostrando que tem alguém aqui com uma dor e já tem uma semana. Sou eu. É você, é todo mundo. Todo mundo tem problema na família, todo mundo tem uma dor nas costas, todo mundo tem alguma coisa. Então essas coisas meio vagas, foge disso. Alguém
É isso, entende? Então, cuidado com essas profecias. O que eu quero que você saia daqui desse estudo hoje entendendo é, existem 3 visões. A 4ª visão sobre o dom de línguas é que existem pessoas que acreditam que esse dom não é mais para hoje. Só foi para o 1º século. São chamados cessacionistas. Eles acreditam que o dom de línguas não está valendo para hoje. Os continuistas entendem que sim, que esse dom é para hoje. De profecia. Não, eu voltei para o dom de línguas. Dom de línguas. O de profecia também, vai cair nessa também. Agora, o que eu quero que vocês saiam daqui entendendo é, o dom de línguas, tem uns que entendem que é apenas língua estranha, outros entendem que é apenas idiomático, outros entendem que é estranha e idiomático, ok? E a segunda coisa que eu quero que vocês saiam daqui entendendo é, o dom de profecia é infinitamente superior ao dom de línguas. Ao invés de ficar desesperadamente buscando o dom de línguas, Paulo nos ordena a procurar principalmente o dom de profecia, ok? Versículo 4. Nesse caso que fala da profecia aqui como consolo, exortação, Isso. por exemplo, também eu acredito que essa banalização, tipo assim, tem igreja que parece que está indo na vidente, né? Que é sempre muita profecia, uma banalização. Isso. Mas pode acontecer algumas profecias nesse sentido de, não é adivinhação, não é isso, mas de tipo, igual eu já te contei um caso Pode. do meu pai, que a gente chegou numa igreja, tem uma pessoa aqui que vai passar por uma cirurgia do coração, Deus está me falando que é para você ficar tranquilo, porque vai dar tudo certo, não sei o quê, caiu certinho pro meu pai. E foi um consolo, entendeu? Para ele, foi tipo o que ele precisava ouvir para ter consolo e tal. Nesse sentido, você acredita? Acredito. Inclusive, nós temos um exemplo no Novo Testamento de Ágabo, que foi um profeta que pegou um cinto, amarrou o cinto e falou assim, ó, o dono desse cinto será preso desta forma em Jerusalém. E aí Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu só quero cumprir a carreira que me foi proposta. Então, sem dúvida alguma, Deus pode usar irmãos para falar sobre a vida de irmãos. Isso é uma profecia? Pode ser que sim. Também pode cair dentro do discernimento de espírito, saber o que vem de Deus e o que não vem para você. Pode cair na palavra de sabedoria, pode. Então, eu não vou fechar no que é, mas eu sei que acontece. E que e tem base bíblica para isso, entende? Então, é a profecia? Pode ser que sim, porque nós temos exemplos para isso. Mas também pode cair dentro de uma palavra de sabedoria, que é o conhecimento bíblico na prática. Pode sair numa palavra de conhecimento, até no discernimento de espírito. Olha, cuidado, aquele não é de Deus para você, aquele ali é de Deus para você. Então pode ser qualquer um desses casos, mas que acontece, acontece. Nós temos exemplo bíblico e exemplo prático, mas principalmente o bíblico, entendeu? Quem quer falar? Você quer falar, irmã Isabel? Mas eu acho que já respondeu, porque eu fui num culto de ação de graça e teve um culto. E de repente o pastor falou assim, quem está com problema no pescoço, ele estava com o pescoço cheio de problema assim, mesmo procedimento, foi uma coisa horrível. Pô, mas ninguém estava vendo, né? Eu estava com hora, com doença. Então ele chamou, eu assim, poxa, ele falou assim, vem aqui para orar. Eu pensei, não, eu acho que de oração. Na hora que eu estava pensando assim, ele já contou, você de rosa, vem aqui. Então eu fui lá, ele orou, aí de 1 ou 2 dias, acabou tudo. Eu fui ao médico, fiz o exame, voltei, mostrei lá que não teve nada, tudo certinho. Então, como ela falou, deve ser um discernimento. Pode ser uma profecia, um discernimento de espírito, pode ser tudo isso aí, tudo misturado. Mas, de fato, acontece. E são inúmeros os exemplos, né? No caso dela, de cura também. Diretamente também, de cura e etc. Que nós vimos em 1 Coríntios 12, o dom de cura também, né? E de milagre, né? Mas esse aí seria cura. É isso aí. Isso aí. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha para você ver que interessante o contexto. É para procurar a profecia. Porque quem está falando em língua, independente do que é, não está edificando a igreja. Chegou no lugar, falou em língua, ninguém entende. É por isso que Paulo vai falar daqui a pouco que quem falar em língua tem que ter intérprete no culto. Porque se
exemplo, se eu chego falando em japonês aqui, pode ser que o Vitor seja japonês. O Vitor vai entender, mas a igreja não vai entender. Então eu não estou falando para a igreja. Agora, se eu tiver aqui o dom de línguas e falar em japonês, o Vitor é japonês, ele está entendendo. Mas se o intérprete traduzir para o português, a igreja inteira vai entender. Então, se eu falo em língua, eu estou me edificando. Por que eu estou me edificando? Porque eu estou falando das grandezas de Deus. Toda vez que eu sou usado em um dom, me edifica. Só que o dom de línguas não é, na minha visão, só para você edificar a você. Não existe dom que é pessoal e exclusivo. O dom de cura me edifica? Edifica, mas toca o outro. O dom de discernimento de espírito me edifica? Me edifica, mas toca o outro. O dom de palavra de sabedoria me edifica? Me edifica. O que é edificar? É construir algo. Eu estou crescendo quando eu estou sendo usado? Estou, mas eu toco o outro. O dom de línguas é a mesma coisa. Se eu falo em línguas, eu estou sendo edificado. Eu estou sendo construído, eu estou crescendo, mas o meu irmão, se não tiver intérprete, vai chegar nessa parte lá, o capítulo, você percebe que fica infrutífero. Quem entende também, só um parêntese, que o dom de línguas é apenas idiomático, também pega a base, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 20, que mostra para nós que os israelitas seriam julgados por povos de outras línguas. E o texto não está falando de língua estranha, mas na verdade, povos assírios que invadiriam Israel por volta do ano 700 a.C. E Paulo diz no texto que o dom de línguas não é um sinal para crente, mas um sinal para descrente, no sentido de o judeu ouvir as grandezas de Deus em outros idiomas. O dom de línguas não é um sinal para crente, Paulo que diz, e sim para descrente. E a gente quer tomar o dom de línguas como sinal para o batismo com o Espírito Santo. Se é um sinal para descrente. Quando eu falo em línguas, o judeu está sendo julgado, porque estou falando das grandezas de Deus em outro idioma. Quando eu falo em línguas, eu posso evangelizar. O outro caminho, o outro lado é, quando eu falo em línguas, eu estou usando de um dom de línguas estranhas e ininteligível para ser edificado. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí quando eu exorto, consolo, edifico e ensino, eu estou falando para a igreja das grandezas de Deus no idioma que a igreja entende. Então é muito mais importante em um culto falar em profecia, na sua própria língua, do que no dom de línguas, ok? Na interpretação de dom de línguas como idiomático, eu não entendi esse versículo, eu entendi como línguas estranhas. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Se eu chegar aqui com o meu inglês, e só você é inglês, você entende, a igreja não entende. Mas como eu estou falando das grandezas de Deus no inglês, eu estou sendo edificado. Eu estou falando coisas concernentes ao Evangelho. Toda vez que eu prego o Evangelho, eu estou sendo edificado. Mesmo se você mesmo não está entendendo nada? Os dois lados são assim. Porque se eu chego no dom de línguas idiomático sem entender, eu estou sendo edificado. Só que se eu chego aqui com o dom de línguas estranhas, eu também não estou entendendo. E também estou sendo edificado. Muita gente pega isso aí para debater com quem acredita em língua idiomática apenas, né? Mas você não entende nada, como é que você vai estar sendo edificado? Mas quem acredita em língua estranha também. Não está entendendo nada e fala que está sendo edificado, dá na mesma. Dá na mesma. Aí é mistério. Aí o versículo 5 a gente encerra hoje. Olha, com todas essas ressalvas, mesmo com todas as ressalvas do dom de línguas, Paulo não proíbe o dom. Olha o 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Não é isso que está escrito aí? Mas por que ele queria? Ele só queria, porque ele sabe que não é possível. Porque no 12, capítulo 12, versículo 30, a partir do 29, vamos lá? 1 Coríntios 12, 29, olha o texto.
Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Eu queria que todo mundo falasse em língua. Mas Paulo está dizendo, eu sei que não é possível, porque nem todo mundo fala em língua. 14, versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, mas eu quero algo mais. Mais do que eu querer que todos falam em línguas, é eu querer que todos profetizem. Olha o texto. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Não é a pessoa, é o dom na pessoa. Pastor, eu profetizo, eu sou maior do que quem fala em línguas? O seu dom edifica mais a igreja. Não é que você é mais importante, mas o seu dom edifica mais a igreja. O dom de profecia exorta, consola, edifica e ensina. O dom de línguas, se não tiver profecia, interpretação, não edifica ninguém. Quando chegarmos a partir do versículo 26, nós vamos ver uma regra para o dom de línguas que eu, até hoje, não vi nenhuma igreja obedecendo. Paulo não proíbe o falar em línguas, mas ele diz que quando for falar em línguas, na igreja, que seja 2, no máximo 3, e que tenha intérprete. Se não, fique calado falando com você e com Deus. Olha que interessante. Sabe aquele negócio de, irmãos, você que fala em língua, fala agora. Vamos todo mundo orar em outras línguas. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Irmãos, agora eu quero que todo mundo comece a falar em línguas. Enquanto os pregadores fazem isso, Paulo diz 2, no máximo 3, e que tenha intérprete. Se alguém virar para mim aqui no domingo e começar a falar em línguas, eu não vou proibir, eu não vou parar. Mas tem que ser 2, no máximo 3, e tem que ter intérprete. Se todo mundo começar, aí eu vou ter que pedir para parar. Mas se o Marcelo começar a falar lá, eu falo assim, Jefferson, está interpretando? Não. Pedro, está interpretando? Não. Vitor, está interpretando? Não. Então, Marcelo, está entendendo? Pastor, mas você é muito chato. Não, eu só quero obedecer a Bíblia. Mas, pastor, o Espírito move para onde ele quer. Eu concordo perfeitamente, está em João 3. Mas o Espírito que vai para onde ele quer, também inspirou Paulo a escrever a ordem do culto. Assim você engessa o Espírito. Não, assim eu obedeço o Espírito. Porque foi o Espírito que mandou Paulo escrever. Assim você engessa. Não, assim eu obedeço. É 2, no máximo 3, e que tenha intérprete. Ah, mas na igreja do fulano de tal faz isso. Irmão, eu não tenho nada com a igreja de fulano de tal. Ah, mas na Lagoinha tal faz isso. Ah, mas na Assembleia tal faz isso. Mas na Presbiteriana, não faz isso não. Ah, lá na Quadrangular faz isso. Ok, lá eles fazem. Aqui nós vamos fazer o que está na Bíblia. Não são inimigos, são nossos irmãos queridos. Você prega em vários pentecostais? Várias. E aí, quando tem... É dom de língua para tudo que é lado. Você fica calado? Fico quieto na minha. Com certeza, as pessoas que estão lá e não conhecem, querem ficar espantadas. Você fica, não foi isso que Paulo disse. Não, fico na minha. Nas igrejas que eu prego para evangelizar. Na minha eu prego para doutrinar, né? Mateus, só uma curiosidade, está um pouquinho à frente do tema, mas Aham. eu estudei esse capítulo aqui na minha semana e me trouxe muita curiosidade, uma coisa entre o 6 e o 7 confirma, quer dizer, mais o 7 ou 8 confirmando no 9. Isso. Essa questão aqui do 9 aqui, principalmente, seria essa divisão hoje também de cultos, tipo assim, culto dos idosos, culto dos jovens, a salinha do Kids, algum dom de língua também? Porque, tipo assim, Ah, a tá. criança ali, Entendi. entendeu? Para ela, o que você está falando aqui, Não tá entendendo nada. não vai entender nada. Você entendeu? Mas só que se ela estiver no Kids, ela vai entender de uma forma. Aham, entendi o que você falou. Para a irmã, ela vai entender De outra forma. de outra forma. Aham. Então, tipo assim, no culto de jovens, eles vão entender de outra forma. Tipo, se ela for no culto de jovens, ela fala assim, eu não vou voltar aqui, porque o que está Não tem nada a ver comigo. não tem nada a ver comigo. Entendi. Então, isso também se enquadra num dom de língua? Não. Sabe por que não? Porque nós não temos exemplo nenhum disso na Bíblia, né? Só que eu entendo que isso se enquadra em evangelização.
Não, sabe por quê? Eu vou ler o 9 aqui daqui a pouco, mas deixa eu te responder. Não, eu entendo que não, porque eu entendo que isso é se fazer de tudo para com todos. Falar a linguagem de um público é evangelizar o público. O dom de línguas realmente ou é algo de língua estranha para que você se edifique, ou uma evangelização com uma língua que você não estudou. Atos 2 não é eu falando para romano como o romano entende. Eu falando na língua do romano. A língua é o idioma. É o idioma. Não é a forma. Não é como ele entende, é o idioma. Entendeu? Trazendo para o 9, e aqui eu já entendo, então, já respondo como eu creio, né? Eu, Mateus, entendo que o dom de línguas é apenas idiomático. Eu entendo que é apenas idioma. Não entendo como língua estranha, não entendo a possibilidade dos dois, eu só entendo como idiomático. E uma das provas do idiomático também é o versículo que o Marcelo está falando, 9 e 10. Olha isso, dentro do capítulo 14, olha o que Paulo fala. O 8. Pois também... Peraí. Pode ser do 7, pode ser do 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se ficar fazendo barulho sem entender, como é que nós vamos seguir? Essa é a ideia. Agora olha o 9. Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá os que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido no mundo. Olha o 11. Se, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Estrangeiro aqui é bárbaro, grego. O que Paulo está dizendo é, se eu falar em língua que ninguém entende, eu serei como estrangeiro. Ele não fala que eu serei como espiritual. Ele fala, eu serei como estrangeiro. Se eu chegar aqui falando em japonês, eu serei como estrangeiro. Porque não existe no mundo uma voz, uma língua sem sentido. E os que acreditam na língua estranha entendem que sim, você pode falar na terra uma língua sem sentido na terra. É uma língua celeste. Mas Paulo está dizendo que não. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Não existe o que falamos aqui que não tenha sentido. Pode ser que você não entenda, mas tem sentido. Se alguém pregar aqui em holandês, ninguém vai entender, mas tem sentido. Se eu ignorar a significação da voz, irmãos, com todo respeito, o dom de línguas estranhas ignora a significação da voz. Você pode falar, mas não tem sentido terreno. Mas o texto está dizendo, se, pois, ignorar a significação da voz, serei espiritual não, serei bárbaro, serei estrangeiro, aquele que não fala a nossa língua, aquele que fala grego, para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então é por isso que eu entendo que o dom de línguas é apenas idiomático. Mas quem entende que é língua estranha, pode encontrar a base no versículo 2, pode encontrar a base no versículo 14, tá? Pastor, e qual que é a quarta linha? A quarta é o cessacionista, é aquele que entende que esse dom não existe mais. Só que todos os cessacionistas que entendem que o dom não existe mais, também acreditam que é apenas idiomático. A maioria daqueles que acreditam que o dom é idiomático, acredita que só valeu para o primeiro século para a evangelização daquela época. Como você mesmo já disse uma vez que eu sou do contra, eu entendo que é idiomático, mas que vale para hoje, que não cessou, que continua. Então sou o contrário de todos, né? O pastor colocou 1 Coríntios 14, 27 numa igreja pentecostal? Não, nunca. Ela está citando o que eu citei, né? No caso de alguém falar em outra língua,
que não seja mais do que 2 ou no muito 3, isso sucessivamente. E que haja intérprete. Irmão, é tão sério que não pode ser 2 ou 3 nem ao mesmo tempo. É sucessivamente. Irmãos, se a gente quiser seguir a Bíblia, nós vamos ter muito problema. Muito problema. Porque nós vamos ter que ir contra quase tudo que fazem. Aí você que decide. Quer ficar bem com todo mundo, não preocupa com isso. Quer seguir a Bíblia, seja do contra. Então essa é a questão, pegando um gancho do que você falou, pastor, é de que você nunca viu nenhuma igreja, inclusive, ensinar isso, 2 ou 3, né? Quando muito 3, se não intérprete. Não, ensinar eu já vi. Eu nunca vi seguir, aplicar. Por quê? Porque de qualquer maneira, se o texto for exposto, porque o que eu já vi, quando o pessoal fala sobre línguas e principalmente ensinando nesse contexto de ser glossolária, Isso. é que eles fazem uma série de retalhos e não expõem o texto de 1 Coríntios 14. Com a exposição do texto de 1 Coríntios 14, não tem saída. Eu acho um pouco difícil também de ter, por causa do 9, 10 e 11, que nós lemos, e também por causa do 20 em diante. O 20 em diante, para mim, assim, é a pá de cal. Quando eu vou debater sobre esse assunto, dom de línguas, e eu falo que é idiomático, eu falo assim, não, eu tenho certeza, aí eu brinco, né? Eu tenho certeza que é idiomático justamente por causa de 1 Coríntios 14. Os caras ficam loucos, porque 1 Coríntios 14 é o que eles se apegam mesmo para ser a língua estranha. Aí eu falo assim, 1 Coríntios 14 é o que me dá certeza. Aí os caras ficam doidos, entendeu? Mas assim, com todo o respeito, sem problema algum, se você entende diferente, tá tudo certo. Nós somos irmãos em Cristo do mesmo jeito. Mas para mim, biblicamente, o dom de línguas existe até hoje, mas é apenas idiomático. Mas podemos ter aí essa diferença. Ainda que secundário, esse tipo de, tendo essa convicção, apesar de ter várias linhas de interpretação, tendo essa convicção clara com base na exposição de texto, você não acha que tipo, é uma coisa, é um falso ensino? Não seria? Não, falso Apesar ensino. de ser uma linha interpretativa, Eu não digo falso ensino, porque realmente, se você pega o 2 e o 14, parece ter base. E por causa também de alguns textos de Atos que as pessoas recebiam o Espírito e falavam em línguas. Mesmo eu não concordando, eu não consigo achar assim heterodoxo. Eu não consigo achar algo distante, sabe? Eu consigo achar que realmente há uma possibilidade de interpretação assim. Mas eu entendo que é uma interpretação falha, não falsa. Falha, mas não falsa. Ok? Mas é aí aqueles debates, né, intermináveis. Como sobrou para mim esse texto, eu tenho que falar. Né? Pastor, me explica aqui. O seminário carisma enfatiza muito em dizer assim, o seminário da palavra E do Espírito. e do Espírito. Isso. Me explica. Da palavra porque ensina o texto bíblico e a exposição do texto bíblico, e do Espírito porque valoriza os dons espirituais. Carismático, eles valorizam o dom. Se fosse procurar desenvolver Os dons, isso. crescer Isso, nos dons espirituais. isso, exato. Amém, gente? Vamos tirar nossa foto aqui, vamos orar e vamos ir embora para casa. Vamos ficar todo mundo aqui perto, aqui em pé? Estou tirando assim agora. Vem para cá, Vitor.